Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer um quiz super fácil. Tanto dá para fazer pelo celular ou também no notebook ou computador. Primeiro você tem que estar no Google e você digita na barra de endereço pt.quizur.com e dá um Enter. Você já vai automaticamente para a página do quiz. Aqui que a gente tem que entrar, criar quiz. Só que primeiramente, ou você pode entrar com o Google, entrar com o Twitter ou entrar com o Facebook. No caso, eu vou entrar com o Google. Daí eu escolho a conta do Google que eu quero. E daí, aqui ele vai me dar opções de criar certo ou errado, personalidade, quiz sobre mim e lista. No caso, eu vou criar certo e errado para os meus alunos. Então, eu clico aqui e automaticamente já vem nessa página aqui. Aqui é a capa do meu quiz. Eu vou colocar uma foto, uma imagem. A gente vem aqui, Upload. E eu vou pegar aqui no meu computador o que eu quero de imagem. Eu quero que meu quiz seja de função. Então, aqui ele está pedindo para cortar. No caso, eu vou colocar só essa parte aqui, ó, funções. Ok? Eu venho aqui embaixo e eu dou salvar. Então, essa é a parte que vai ficar de capa para os meus alunos. Então, eu vou colocar aqui quiz, função, estudo das funções. Estudo das funções. Eu posso colocar aqui gráficos das funções. Professora Liliane. Ok. Agora, aqui eu venho para adicionar as perguntas. Então, no caso, esse quiz é de no mínimo 5 perguntas. Se você for querer publicar a menos que 5, ele não vai deixar você publicar. Então, você vem aqui, adicionar pergunta. Você tem a opção de colocar uma imagem. E eu vou colocar uma imagem no meu quiz. Da primeira pergunta. Então, venho aqui em Upload. Eu vou selecionar a atividade. Eu vou colocar atividade 1. Vou colocar isso daqui. Essa imagem. Tá falando que a imagem é pequena, mas eu vou dar OK. Vamos colocar uma outra imagem, então. Tá falando que é pequena. Vou colocar atividade 2. Ok. Deu certo da atividade 2. Vou salvar a imagem. E eu vou colocar a pergunta. Vou colocar o gráfico representa qual função? Então, essa pergunta. Aqui, ele vai te dar apenas texto ou você quer colocar imagens e texto. No caso, eu vou colocar só apenas texto. Se você quiser que as respostas estejam imagem com texto, você clica aqui e selecione as imagens aqui. A primeira sempre vai vir como a resposta correta. Então, a ordem das alternativas é aleatória. Então, primeiro você coloca a resposta correta e as outras opções você vai colocar as respostas erradas. Então, aqui eu vou colocar função do segundo grau. Aqui eu vou colocar função do primeiro grau. Vou colocar as outras opções. Função exponencial
exponencial e vou colocar aqui também como função logarítmica. Então, aqui você pode vir aqui adicionar a alternativa quantas que você quer. Logarítmica. E aqui eu venho o quê? Adicionar. Então, eu vou adicionar a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta está aqui. Agora, eu vou adicionar segunda pergunta. Vou vir aqui, upload de arquivo, que é a imagem. Vou colocar aqui, já selecionei algumas imagens. Aqui, agora eu vou fazer essa. Vou salvar. Então, a mesma pergunta. Eu vou fazer o gráfico representa qual função? Vou colocar aqui apenas texto. No caso, é uma função do primeiro grau. Eu vou colocar como função do primeiro grau crescente. Não, decrescente. Decrescente, que é a função correta. Vou colocar como função do primeiro grau crescente. Vou adicionar as outras. Função, vou escrever exponencial. Exponencial decrescente. E vou dar mais uma alternativa de função exponencial crescente. Função exponencial crescente. Adicionar questão. Outra. Adicionar pergunta. Vou selecionar mais um aqui. Vamos à atividade 4. É muito pequena. Dá ok. Vamos na outra figura. Atividade 5. Não é pequena. Dá para colocar. Salvar. Pergunta. O gráfico representa qual função? Representa qual função? Essa é uma função exponencial crescente, então eu vou colocar aqui, função exponencial crescente. Vou colocar a alternativa decrescente. Vou colocar função logarítmica. E vou colocar também função segundo grau. Vou adicionar a questão. Então, eu já tenho aqui, ó, 3 questões. Adicionar pergunta. Vamos para a próxima. Vamos à atividade 6. A atividade 6 é uma função logarítmica. Então, vou colocar aqui. Pergunta. O gráfico representa qual função? Qual função? Vou colocar aqui. Função logarítmica é a verdadeira. Função exponencial. A alternativa. Função do primeiro grau. E função do segundo grau. Ok. Vamos salvar, adicionar mais uma. Última questão. Adicionar perguntas. Vamos lá. Último. Vamos colocar aqui atividade 7.
A atividade 7 é uma função do primeiro grau constante. Pergunta: o gráfico representa qual função? A resposta correta é função do primeiro grau constante. Então, aqui eu vou colocar constante como resposta correta. Vou colocar aqui crescente. Vou colocar decrescente. E vou colocar função exponencial. Opa, função exponencial. Adicionar. Vocês vão perceber que agora a gente tem 5 funções. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 perguntas. Agora, a gente vai em adicionar resultado. Então, a gente vem aqui, adicionar resultado. Eu vou colocar aqui, agradecendo eles. Então, eu vou colocar uma imagem aqui. Agradecimento, obrigada pela participação. Coloquei aqui, obrigada pela participação, uma foto, salvar. Daí, como é meus alunos, eu vou colocar aqui, tira print do resultado e envie para a professora. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar assim, parabéns a você que foi muito bem. Muito bem. E aqueles que não foram muito bem, continue tentando. Até a próxima. Beijos. Então, agora vem aqui em adicionar. Daí, então, vai ser isso daqui. Então, ó, aqui é a capa. Aqui são as perguntas, que eu posso editar depois. Aqui é o resultado. Vai aparecer isso daqui e o resultado. Agora, já todas as suas alterações estão salvas. Agora, eu vou visualizar. Como que vai ficar? Funções. Iniciar o quiz. A pessoa vai vir aqui, vai olhar, vai colocar isso aqui. Você percebe, quando você clica, ele já aparece onde é a pergunta, a resposta correta. Olha lá. Cliquei aqui, olha aqui, esse aqui é constante, vou clicar aqui, calculando o resultado, vai aparecer que eu acertei uma de 5. Então, ó, tira print do resultado e envie para a professora. Parabéns a você que foi muito bem. E aqueles que não foram muito bem, continuem tentando. Até a próxima. Agora, eu venho aqui em publicar. Eu clico aqui e vai dizer assim para mim: tem certeza que você deseja publicar este conteúdo agora? Ok. Vou clicar em OK e ele vai me dar essa opção. Ou eu publico pelo Facebook ou pelo Twitter e vai vir aqui incorporar. Se eu tivesse no meu celular, viria a opção aqui, a WhatsApp, que dava para vocês mandarem direto para os seus alunos. Então, vem aqui incorporar, copia o código abaixo, copiado, e envia para os seus alunos. Espero que tenham aprendido com o vídeo. Compartilhe com seus amigos e professores e fiquem com Deus.